dá fruto permanece. Esse é mais um estudo da série de parábolas, palavras poderosas de Jesus. Parábola de hoje, a parábola da figueira estéril. Está em Lucas 13, do versículo 6 até o versículo 9. Vamos ao texto? Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. No estudo anterior, nós vimos a parábola do rico insensato com o tema dinheiro não é tudo. E as perguntas que ficaram daquele estudo são: em quem ou no que você tem confiado? Qual é o propósito de sua vida? Se Deus pedir tua alma esta noite. Como Jesus disse, o que tens preparado? Vamos para o estudo de hoje, que é a figueira estéril. Bem, vamos ver o contexto dessa parábola primeiro, né? Se você observar no verso 6, que nós lemos agora há pouco, você vai ver que o verso começa com a palavra então. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Então significa que Jesus foi levado, de alguma forma, a fazer essa parábola para dar um ensino àqueles que estavam ouvindo. Então isso, de alguma forma, faz a gente olhar os versos anteriores para saber o que é que estava acontecendo, ok? E também, se você for até o versículo 1 do capítulo 13, está dizendo, naquela mesma ocasião, chegando alguns, então significa que estava acontecendo algo. Então nós temos que olhar um pouco mais para trás. Nós vamos ver o capítulo 12. No capítulo 12, você vai ver Lucas registrando que Jesus apresenta várias advertências contra a hipocrisia dos fariseus, contra as questões ocultas, contra o medo das autoridades com relação a confessar Jesus como o Cristo diante dos homens. A autoridade, foi questionada até a autoridade do Espírito Santo, né? Também faz advertência sobre a avareza, sobre a ansiedade, sobre estar vigilante, sobre a ira vindoura. Esses últimos nos levam a perceber a ênfase do ensino de Jesus sobre a necessidade de arrependimento e conversão. É nesse contexto, né, arrependimento e conversão, que nós entramos no capítulo 13. E no capítulo 13 você vai ver pessoas chegando para Jesus e contando alguns eventos que aconteceram, né? Então você vai ver Lucas registrando esses eventos, um diálogo com pessoas que vão apresentar esses eventos a Jesus, ok? Eventos que, se você for procurar, não tem base histórica no sentido da história, em registro histórico. Você vai encontrar apenas nos evangelhos essas situações que aconteceram. E o primeiro evento que acontece, você vai ver eles falando a respeito de alguns galileus que foram mortos a mando de Pilatos, o governador, ok? E esses galileus, de alguma forma, foram mortos por algum motivo que nós não conhecemos, e também diz que foi misturado, o sangue deles foi misturado com a oferta, então significa que eles estavam, de alguma forma, ali no momento de culto e eles foram mortos, ok? E esse momento de culto só pode ser em Jerusalém. O judeu só poderia cultuar a Deus no templo em Jerusalém, ok? E é interessante, né, que aquelas pessoas contam esse fato e eles parecem que dão a entender que aqueles homens tinham culpa de ter morrido. Ou seja, eles tinham algum pecado, algum erro nas suas vidas e eles meio que não comentam a respeito da crueldade de Pilatos em matar aqueles galileus. E dá uma ênfase mais na morte deles e não a ênfase naquele que mandou matar. E isso tudo está em torno de um conceito cultural que o judeu tinha a respeito da punição de Deus. Então aquelas pessoas morreram talvez por um castigo de Deus. Isso você pode encontrar, você vai ver lá em João 9:2, João capítulo 9, versículo 2, depois dá uma lida a respeito disso, você vai encontrar também isso, essa referência no livro de Jó. Os 3 amigos de Jó insistem com Jó que ele cometeu alguma coisa, por isso que ele estava recebendo um castigo de Deus. Então,
era o entendimento daquela época. Interessante que Jesus reprova esse entendimento. Ele diz assim, vocês acham que aqueles galileus eram mais pecadores que os outros galileus? Ele adverte os seus ouvintes para que todos devem se arrepender. Caso contrário, todos perecerão. E você sabe, se você não sabe, a Galileia ela era um motivo de muito preconceito dos judeus de Jerusalém. Então, toda essa história tem um ar de preconceito, um ar cultural e um ar desse entendimento de que se acontecer alguma coisa era uma punição, um castigo de Deus. Jesus reprova isso, diz que não, que aqueles galileus não eram mais pecadores do que os outros galileus. E aí, Jesus profere um segundo evento. E ele vai citar a respeito de um evento que aconteceu da Torre de Siloé, que caiu e matou judeus de Jerusalém. E ele faz a mesma pergunta. Você acha que aqueles judeus eram mais pecadores que os outros judeus? Então você percebe que Jesus está reprovando essa questão. Todos eles tiveram um fim trágico. E Jesus faz essa comparação para que eles entendam que não é os galileus que são mais pecadores ou os judeus de Jerusalém que são mais pecadores. Não existe isso, mas que todos devem se arrepender. Caso contrário, todos perecerão. E você vai ver que aí depois que Jesus faz essas afirmações, começa o versículo 6 que nós vimos, onde Jesus vai proferir a parábola dele. A parábola nós já lemos, você já tem ela aí, você pode ler novamente, Lucas 13, do versículo 6 ao 9, e você vai ver que na parábola ele usa figuras, como todas as outras. E a figura do dono da vinha, ela vai referenciar Deus. A vinha, como nós já vimos em estudos anteriores, ela traz referência ao povo, à nação de Israel. E a figueira ela tem vários significados. No estudo você vai poder encontrar vários versículos que vão dar a entender a respeito do uso da figueira no Antigo Testamento, como referência. Ok? E também era comum que os donos de plantações, os donos de terra, plantassem as figueiras nas suas vinhas. Lembra que vinha é para plantar uva. Ok? E esse homem, esse dono dessa vinha e dono da figueira também, diz a parábola, Jesus coloca que esse homem vem por 3 anos seguidos procurar fruto e não acha. A gente tem que entender que esses 3 anos não é 3 anos do plantio da árvore, ok? O judeu ele respeitava na lei, você pode consultar depois Levítico, capítulo 19, versículo 23 ao 25, lá fala a respeito disso. Então, muito provavelmente ele estava procurando fruto nessa figueira no 5º, 6º e 7º ano dela, ok? E não encontrou fruto. E ele dá uma ordem para aquele que cuidava ali da vinha, o viticultor, para que cortasse aquela árvore improdutiva. Interessante que ele coloca que ela é inútil, porque ela está ocupando o lugar. Então aqui tem duas referências importantes. Ela não era só inútil porque não dava fruto, ela era estéril, Ela não era só inútil por isso, mas ela era inútil porque ela estava ocupando um espaço, não produzindo, e ela estava concorrendo com outras plantas pelos nutrientes da terra. Então ela era inútil porque não dava fruto, e era inútil porque ao não dar fruto ela prejudicava as outras plantas que estavam ao seu redor. E o viticultor, ele tem a figura de Jesus, ele intercede por aquela planta e ele diz, vamos dar mais um tempo para ela, vamos dar mais um ano, vou adubá-la, eu vou cuidar dela e vamos ver se ela produz. Porém, você percebe no texto que até para o viticultor existe um tempo limite. Ele deu 1 ano. Então, tanto o dono da vinha já deu um limite, já deu uma questão da inutilidade, e o viticultor disse, vamos dar mais 1 ano para ela. Então, ele também dá um tempo para ela produzir. Caso não, o dono poderia mandar cortar aquela árvore. E é interessante que Jesus termina a parábola e não diz para a gente se a árvore foi cortada ou se a árvore produziu. Isso é proposital de Jesus, para que cada um de nós possamos examinar as nossas vidas e pensar, somos árvore inútil ou somos árvores que estamos produzindo? Ok? E o significado dessa parábola? Quais são os significados, Então, nós vamos elencar pelo menos 3. Você pode desenvolver outros,
né? Mas o primeiro seria privilégios versus responsabilidades, ok? Essa figueira, como eu disse para você, ela vai representar nessa parábola, né? Ela vai confrontar o privilégio que, como está na vinha, o povo de Israel tinha com referência a Deus. Ela estava plantada num lugar excelente, um lugar de nutrientes, um lugar onde tinha gente cuidando dela, né? Então você vai ver que essa figueira ela representa isso, além de outros versículos que você pode encontrar no estudo, ok? Então essa figueira ela mostra uma posição privilegiada que Israel desfrutou na antiga dispensação. No entanto, esse privilégio ele trouxe também responsabilidade, e essa responsabilidade ela não foi colocada em prática pelo povo, né? Não correspondeu, eles não responderam a esse privilégio que Deus deu para eles, né? Então, a falta de figos na figueira, ela simboliza a reprovação de Deus e seu juízo iminente. Se não produzir fruto, a figueira seria cortada. Então, o significado central dessa parábola é a necessidade de arrependimento e conversão. E isso não se resume apenas para Israel, mas para todos os que ouvem e leem essas palavras de Jesus. Está expressa a responsabilidade humana, oferecendo aos seus ouvintes uma última chance para o arrependimento. Deus é soberano e a palavra de Deus nos ensina sobre a justificação pela graça mediante a fé. Mas isso não anula a responsabilidade do homem. O segundo ponto é o amor de Deus. Ele ainda está acessível. Essa parábola mostra, né, a verdade que um simples homem, porque Jesus colocou aquele homem como um simples homem, um viticultor, ele se importou com a figueira estéril, de tal modo que se comprometeu a trabalhar nela mais um ano, se colocar tempo, trabalho, esforço para que aquela figueira produzisse, né? Mas ainda Deus se importa com o homem. Se aquele homem, naquela parábola, a figura dele mostrava que ele se importou, imagina Deus. Deus se importa mais ainda com o homem. E ele se mostra magnânimo e paciente. Porém, a sua paciência tem limite. Haverá um tempo em que chegará o juízo. E esse é o nosso terceiro ponto. O dia do juízo de Deus está chegando. Deus é misericordioso, mas chegará o tempo em que o juízo virá. O dia do juízo virá. É isso que nós precisamos falar nos nossos grupos. Nós precisamos falar dos nossos privilégios, nossa responsabilidade, que Deus nos ama, que Deus faz tudo por nós. Mas há um dia em que haverá um juízo, né? Nós estamos vivendo um tempo de oportunidade, mas vai chegar um momento em que essa oportunidade de salvação será tirada e a figueira estéril será cortada e se perderá para sempre, né? Nós temos visto nessa série toda, se você tem acompanhado, ok? Tem vários vídeos aí no canal, acompanhe os vídeos, estude com o seu grupo, olhe o material, mas nós temos visto várias parábolas de Jesus a respeito deste mesmo tema, ok? Então é um tema que Jesus se preocupou em passar para cada um de nós. Essa parábola também ensina que a paciência de Deus resulta em julgamento ao pecador impenitente. Pois dá uma lida em Hebreus 2, verso 2 e 3. E também essa temática e essa parábola nos lembra de Isaías 55, 6 e 7. Dá uma lida depois com o tempo, ok? Quando o tempo permitido pelo Senhor para que o homem se arrependa tiver se esgotado, então ninguém poderá escapar do juízo de Deus. O homem corrompido pelo pecado não poderá culpar Deus pela sua negligência, pela negligência do próprio homem. No dia do juízo, ninguém poderá reclamar da paciência e da misericórdia do Senhor, nem mesmo questionar a sua justiça. Então, perguntas que ficam desse estudo. Existem pessoas mais pecadoras do que outras? Qual é a atitude que cada pessoa deve ter para com o seu próprio pecado? Qual é o tempo para que a pessoa se arrependa? É hoje. Se arrependa hoje, o mais rápido possível. Qual será o fim daquele que não se arrepender? E o versículo para nós memorizarmos nos grupos é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ficamos por aqui, um ótimo estudo. Até a próxima. Deus abençoe.